Vamos lá, meus queridos e queridas, beleza? Agora nós vamos começar a falar sobre propriedades algébricas da potenciação, né? Vocês podem ver que minha cara fica até feliz quando eu falo isso, né? Porque, pelo menos para mim, a melhor coisa é estar entendendo o que eu estou explicando, tá? Então vamos lá. Quando nós estamos falando sobre isso, então existem algumas operações matemáticas que nós fazemos com as potenciações. Pelo menos por enquanto, nós estamos tratando ainda, para simplificar, de potências, de expoentes inteiros positivos, tá? Então você está elevando ao valor inteiro, tá? Positivo. Tem valor fracionário, tem um monte de coisa, mas isso vai ser mais para frente, tá? Então, por exemplo, nós temos um valor x que ele é elevado a um valor y. Não sei se vocês já trabalharam na parte de programação, mas quando a gente está trabalhando na parte de programação, nós, pelo menos eu, tenho o costume, a não ser que seja algum lugar ao qual não dê para fazer isso, por motivos, você coloca variáveis com valores, com nomes claros, tá bom? Então a gente está tratando, sei lá, x pode ser valor, pode ser multiplicador, pode ser valores, pode ser uma escrita grande, tá? Então ele tem um texto, na verdade, não tem simplesmente só uma letra. Pelo que eu entendi, matemáticos gostam de colocar letras, porque aí a fórmula fica mais rápida de escrever, tá? Então, ao contrário de programador, eu ainda tenho a minha cabeça de programador, tá? Então, se vocês só verem eu escrever no x e y, não me xinguem por causa disso, tá? Mas simplesmente tenham na cabeça que a gente está tratando sobre números, tá bom? E pelo menos por enquanto a base e o expoente eles são diferentes de zero, tá? Então vamos lá. Se nós estamos tratando sobre isso, então eu vou ter um valor x vezes x e bababá multiplicado y vezes, tá bom? Assim como eu já havia explicado ali em cima. Só que existem situações que isso é um pouco diferente. Então, por exemplo, se eu tenho a mesma base, tá? Então são bases iguais. Então eu tenho a base multiplicada por y vezes a base multiplicada por z. Como é que fica o bendito do nosso cálculo? Né? Como é que fica isso daqui? Então, se eu tenho a mesma base, preste atenção, mesma base, veja que aqui é o x, e esse daqui também é um x, então x é igual a x, a gente está tratando sobre o mesmo valor, estamos tratando sobre uma multiplicação do mesmo valor elevado a tantas potências, tá? Então, como que funciona isso? Então, vamos considerar, pelo menos por enquanto, tá? Que o y aqui ele é 2 e o z aqui ele é 3, tá? Só para a gente poder fazer um calculinho bem bestinha. Então, se eu estiver tratando, então só traduzindo, x ao quadrado vezes x ao cubo. Se nós formos traduzir o x ao quadrado como se eles fossem os valores verdinhos, então eu vou ter x vezes x, beleza? Se eu for traduzir o x ao cubo para valores azulzinhos, eu vou ter x vezes x, tá? Só que eu não estou multiplicando os meus valores verdes pelos meus valores azuis, beleza? Não é exatamente isso que a gente está fazendo? Então, eu tenho aqui no meio uma outra multiplicação. E se nós formos contar a quantidade de x's que nós temos aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, que nada mais é que a soma desses dois expoentes. Então, é a soma do 2 mais a soma do 3. Só para a gente poder pegar o raciocínio aqui, vamos fazer outro cálculo. Só para a gente poder treinar, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o x a quarta vezes x a... Vamos colocar um 2, vai, só para a gente não ficar demorando tanto. Então, é a mesma coisa que eu ter x vezes x vezes x vezes x vezes, pois afinal de contas aqui nós temos uma outra multiplicação, né, que é desse segundo, e eu vou fazer de azulzinho também, x vezes x. Então aqui nós temos 6x. Não temos uma multiplicação entre o primeiro expoente e o segundo expoente. Aqui nós temos uma soma entre os expoentes. Então, o que eu tenho? Qual que é a propriedade que eu tenho? Se eu tenho o x elevado a y
vezes x elevado a z. Veja que é muitíssimo importante a base ser igual, tá? Senão isso daqui não dá para você fazer. É a mesma coisa que x, então você mantém a base y mais z. Então, se eu fosse para traduzir esse número aqui, então é a mesma coisa que eu colocar x elevado à sexta potência. E aqui é a mesma coisa que eu colocar x elevado à quinta potência. Pois é 2 mais 3. Beleza? Eu acho que isso já é... Eu acho não, né? É uma das propriedades que nós temos aqui. Uma outra propriedade, né? Eu vou manter isso aqui, como eu estou fazendo videozinhos curtos, então eu vou fazer a propriedade das somas de potências iguais. Beleza? Beijo na bunda, próximo vídeo a gente continua. Tchau!